Nesta noite sobre o tema a separação final. Glória a Jesus. Mateus capítulo 13, do versículo 47 ao 50, nos fala sobre uma parábola da grande rede. Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar. Repita comigo. Uma rede lançada no mar. E que apanha toda a qualidade de peixes. Diga, peixes. E estando cheia, a puxam para a praia. Assentando-se, apanham os cestos bons. Os ruins, porém, lançam fora. Diga, apanha os cestos bons. Os ruins, porém, lançam-os fora. Glória a Jesus. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Glória a Jesus. Neste momento, eu gostaria de toda atenção à palavra do Senhor. Amém? A separação final é um evento escatológico que nos fala acerca das últimas coisas, eventos do tempo do fim, em que a igreja ela será também submetida ao crivo da vontade de Deus. E muitos nesse evento, glória a Jesus, serão coroados, e muitos também serão destruídos, lançados fora, banidos da presença do Senhor. Glórias a Deus. Assim como uma grande rede que apanha as mais diversas qualidades de peixes, o reino dos céus assemelha-se a esta. Porém, haverá um dia que, assim como os peixes, os homens serão separados. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Então, olhe para o seu irmão e diga assim para ele: de que lado você estará? Será que você será chamado para a vida eterna ou você será rejeitado? Aleluia! Será que o mestre irá dizer para você: vinde a mim, bendito de meu Pai? Ou você será, aleluia, excluído da presença do Senhor? Existe esta possibilidade? Porque a Bíblia diz que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no meu reino, mas aqueles que efetivamente fazem a vontade de meu Pai. Então diga para o seu irmão: faça a vontade do Pai. Se você quer entrar no céu, faça a vontade do Pai. Oh, aleluia! Porque aqueles que não fazem a vontade do Pai, eles não poderão contemplar a face adorada de Jesus. Aqueles que não fazem a vontade do Pai, eles não verão a alva. Ou seja, a vida deles, ela findará com a condenação. Mas aqueles que fazem a vontade do Pai serão diferentes. A Bíblia diz que há um memorial para aqueles que temem ao Senhor. Aleluia! O que é memorial? Memorial é trazer a lembrança. Memorial, aleluia, é o momento em que você será lembrado, que você será destacado, que você será apresentado. Esse momento de Calabacaia Sé é o momento em que nós estaremos na presença de Deus e Ele estará nos apresentando, aleluia, dizendo: olha, Pai, aqui está o meu servo, aqui está a minha serva, que mesmo sendo fraca, aleluia, tendo pouca força, não negou o meu nome, permaneceu na minha presença, fez a minha vontade, lutou contra tudo e contra todos para fazer a minha vontade. Glória a Jesus. Há um memorial esperando por você.
Existe um memorial, esperando por nós na presença do Senhor. Não passaremos desapercebidos. Nós seremos lembrados. Então olhe para o teu irmão e diga assim para ele: esforça-te para que você seja lembrado. Aleluia! Você vai ser lembrado. Você vai ser lembrada. Dando que me caia, sabe que me andarabacai. Aleluia! Hoje você pode até ser rejeitada, pode até ser colocada ao lado, você pode até, aleluia, ser rejeitado, colocado no canto. Alguém pode até não te dar valor, mas lá na presença do Rei será diferente. Você vai ser lembrado. Glória a Jesus. Então esforça-te. Tem de bom ânimo. Aleluia. Porque Canaã é logo ali. Glória a Jesus. Vamos lutar. Aleluia. Vamos nos esforçar para fazer a vontade do Mestre. Porque grande será a nossa recompensa. Glória a Jesus. Então, assim como a rede que é lançada ao mar, o reino do céu se assemelha a esta rede. É por isso que há uma chamada universal, ou seja, todos são chamados. Não existe exclusão na chamada diante de Deus. Assim como a rede lançada ao mar, ela atrai toda espécie de peixe, assim Jesus, ele fez a sua chamada para o mundo. E lá, no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 22, diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Jesus. A salvação, irmã Miriam, é para todos. O convite foi lançado. Glória a Jesus. Há uma chamada universal, porque Deus não faz acepção de pessoas. A todos Ele chama. Cabe àquele que foi chamado se colocar na condição de escolhido também. Porque você foi chamado, mas se você não agradar a Deus, você não vai ser escolhido. Glória a Jesus. Muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Escolhido é aquele que faz a vontade do Pai. Escolhido é aquele que renuncia a si mesmo. Escolhido é aquele que não deixa, aleluia, a vontade do homem sobrepor a vontade de Deus. Escolhido é aquele que mesmo em meio à dificuldade, ele diz: olha Jesus, eu estou contigo. Glória a Jesus. Qual é a sua condição nesta noite? Você foi chamado e escolhido, ou você está só na condição de chamado? O convite é para todos, mas a salvação é só para os fiéis. Então seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Oh, da camando e que daia sé. Darabacai, sode que me andarabacai. Seja fiel. Está difícil, mas seja fiel. O inimigo quer te destruir, não tem problema, seja fiel. Aleluia. Estão te perseguindo, não tem problema, seja fiel. Porque um dia a tua estrela irá brilhar. Aleluia. E quando o rei se levantar ao seu favor, ei, Shaddai, aleluia, ninguém poderá te deter. Ele vai se levantar ao seu favor. Ele vai se levantar ao seu favor. Aleluia, aguarde mais um pouquinho. Ele vai se levantar. Isaías ainda diz assim, lá no capítulo 55, versículo 1. Ó vós,
todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Glória a Jesus. O convite é para todos. Vós, todos os que têm sede, vinde. Vinde à fonte das águas. Jesus é a fonte da água viva. Aleluia, o convite foi lançado para todos. Aleluia, ele não escolheu, aleluia, ele não escolheu, não, você vai, você não vai, não. Ele escolheu a todos. Cabe aos escolhidos, aos chamados, fazerem-se escolhidos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Uma coisa é certa, você foi chamado. Ele te chamou. Agora você precisa também ser escolhido. E o que fazer para ser escolhido? Seja fiel. Guarde a palavra de Deus. Faça a vontade dele. Alguém tem se levantado, não tem problema. Continue fazendo a vontade dele. Aleluia. A tua família não te entende. Porque você agora é crente, não tem problema. Eu vou continuar servindo a Deus. Aleluia. O meu colega de trabalho que andava comigo, que farreava comigo, agora não pode mais porque eu sou crente. Não tem problema. Ele está te perseguindo? Não tem problema. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, quando disserem todo mal contra vós, por minha causa, porque grande é o vosso galardão no céu. Aleluia. Jesus tem galardão, ele tem galardão, ele tem vitória para a tua vida, ele tem recompensa. Então não se preocupe, porque ele vai chegar ao teu favor. E quando ele estender a mão, decandai a sé. Não tem demônio do inferno que possa impedir a tua bênção de chegar. Porque aquilo que Deus determina, ninguém pode revogar. Decandai a soreriquia. Eita Jesus, eu estou sentindo a tua presença forte aqui neste lugar. Se você glorificar, ele vai te tocar, viu? Olha, hoje é noite de vitória. É culto de doutrina, mas tem vitória. É culto de doutrina, mas tem cura. Tem visita de Deus para a tua vida. Aleluia. Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 22, versículo 9: Ide, pois, as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos que encontrardes. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. A salvação é para todos. Mas hoje nós estamos falando sobre a separação final. O convite foi lançado. Não é como os testemunhos de Jeová ensinam, não, viu? Que só vai para o céu 144 mil. Isso é mentira do diabo. A Bíblia diz que todos os termos da terra, olhai para mim e sede salvos. Aleluia. A receita para ser salvo é olhar para o Senhor. A receita para ser salvo é guardar a palavra dele. A receita para ser salvo é obedecer os mandamentos do Pai. É fazer a vontade dele. Não tem esse negócio de dizer, só vai 144 mil. Isso é uma interpretação errada das Escrituras, porque a Bíblia diz que a todos quanto o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Hoje você é filho. Glória a Jesus. A chamada, ela é universal. Da forma que a rede é lançada sobre todos, aleluia, que atrai todo tipo de peixe, assim também é a chamada de Deus. Ela é universal. Ou seja, não faz acepção de pessoas. Aleluia. Pode ser branco, pode ser negro, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser fisicamente, esteticamente considerado bonito, pode ser esteticamente considerado feio, porque há essa separação no mundo, infelizmente. Mas para Deus não existe
existe essa separação. Todos são iguais diante daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia! Não há maiores nem menores, nem grandes nem pequenos, todos são iguais. Glória a Jesus. Para os justos existe um memorial. Salmos capítulo 34, versículo 15 diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Glória a Jesus. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quando você anda, Ele te vê. Quando você ora, Ele te escuta. Quando você clama, Ele te atende. Ele te responde, porque há um memorial. Glória a Jesus. O salmista, ele ainda diz, no Salmo 37, versículo 25: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aleluia. Você pode até ser provado, mas você não vai morrer de fome. Você pode até ser provado, mas você não vai ficar sem ter o que vestir, não vai ficar sem ter onde morar, você não vai ficar sem ter o que comer. Você pode até passar lutas, perseguições e tribulações, mas o teu Deus, Ele cuida de ti, porque há um memorial diante de Deus por sua causa. Glória a Jesus. Aleluia. Há um memorial de Deus. Para aqueles que temem ao Senhor, há um memorial. O Salmo 92, versículo 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Glória a Jesus. Como uma das árvores mais excelentes, o cedro. Glória a Jesus. Assim é o justo na presença do Senhor. Como a palmeira. Aleluia. O justo é considerado como a palmeira. Glória a Deus. Porque a palmeira, ela é diferente de muitas outras plantas. Glória a Jesus. Ela está bonita. Glória a Deus. Assim é o crente na presença do Senhor. As suas hastes verdes representam a sua beleza. Bem assim é a glória de Deus na vida do crente fiel. Quando vem o vendaval, o temporal, a tempestade, a tribulação, a luta, a angústia, o crente fiel, ele é considerado uma palmeira. Por quê? Porque a palmeira, no vento, ela dobra. E as suas hastes, elas chegam a tocar no chão. Mas quando o vento passa, ela retorna ao seu local e começa a brilhar novamente. Assim é o crente fiel. Como palmeira do Senhor, você pode até dobrar devido à luta, devido à tribulação, devido à perseguição, mas você não vai quebrar e nem vai cair, porque aquele que te chamou é fiel para te firmar, para te guardar, para te proteger, para estar contigo. O inimigo até quer te destruir, quer te arrancar, quer te ver no chão. Você não vai ficar no chão, porque o justo, ele pode até tropeçar, mas ele não ficará prostrado, porque o maior é aquele que o chamou para o firmar e o manter de pé. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Andarabacaia sério. Oh Deus, tu és maravilhoso. Glória a Jesus. O profeta Isaías ainda diz assim, lá no capítulo 3, versículo 10: dizei ao justo que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas obras. Glória a Jesus. O justo não é como o injusto.
O injusto ele faz todo tipo de falcatrua para poder se dar bem. O justo não. O justo ele come do seu suor e Deus faz multiplicar. Aleluia. Dizei aos justos que tudo lhes irá bem. Por quê? Do suor do teu rosto, das tuas obras, é que você vai se alimentar. Aleluia. Aleluia. É do pouco que você tem, que você ganha, que Deus vai multiplicar. Aleluia. Não precisa de coisas erradas. Não precisa de coisas ilícitas. Porque Deus fará multiplicar o pouco que você tem. Aleluia. Glória a Jesus. E Jesus, ele ainda diz, lá em Mateus capítulo 13, versículo 43. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos resplandecerão como o sol. Como o sol ao meio-dia, assim você será na presença de Deus. Glória a Jesus. Quando o sol está mais forte, aleluia, que os raios chegam até a ofuscar os olhos, assim será a glória de Deus na sua vida, quando você estiver na presença dele. Glória a Jesus. Nós estamos falando sobre a separação final. Falamos do chamado, que é universal. Falamos dos justos, que é um memorial. Mas agora iremos falar dos ímpios. A Bíblia diz que os ímpios serão rejeitados. Nos diz assim lá em 1 Samuel capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. A desobediência é como a rebelião. E a rebelião, a Bíblia assemelha ao pecado de feitiçaria. Glória a Jesus. E o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Muitos estão entrando por esse caminho. A porfia, a contenda. Eu gostaria que hoje algumas pessoas estivessem aqui, não estão, para ouvir esta palavra. Aleluia. Estão entrando pelo caminho da porfia, da discussão, do disse-me-disse, da contenda, aleluia, da desunião, do pecado. Mas a Bíblia diz que tal atitude é como a iniquidade e a idolatria. E a desobediência, ela é como a rebelião, que é semelhante ao pecado de feitiçaria. Aí eu pergunto para a igreja: existem crentes feiticeiros? Glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que a desobediência é como o pecado de feitiçaria. Se você está em desobediência, conserte o teu altar ainda hoje. Glória a Deus. Glória a Jesus. Se você está em contenda com o teu irmão, aleluia. Se existe uma desunião, uma inimizade, vá com pressa se reconciliar. Porque a Bíblia diz que você será rejeitado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Quem está em inimizade, quem está em desunião, quem está em porfia, quem está em desobediência, a Bíblia diz que será rejeitado. Glória a Deus. Lucas capítulo 13, versículo 27.
E ele vos responderá: digo que não sei de onde sois vós, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. A Bíblia diz que quando Jesus vier, para uns ele dará o reino, para outros ele dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Oh, glória a Deus. E o que eu acho interessante nessa passagem é que existe alguns que ainda ousarão dizer para o Senhor: eu preguei no teu nome, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, em teu nome eu fiz muitas maravilhas. E a Bíblia diz que o rei dirá: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Glória a Jesus. Não adianta estar na igreja em pecados. Não adianta estar na igreja em desobediência. Não adianta estar na igreja em inimizade. Não adianta estar na igreja em porfia, em calúnia, em difamação, falando de um, falando de outro, criando problema com um, criando problema com outro, desobedecendo aos seus líderes, desobedecendo a palavra de Deus. Você será rejeitado. Glória a Jesus. Assim como existem coisas boas, que a Bíblia diz que não chegou ao entendimento do homem, e não desceu ao seu coração ainda aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, existem também coisas ruins e más para aqueles que negam a vontade de Deus. E é inadmissível que a igreja do Senhor, conhecedora da palavra, existam alguns ainda no meio da igreja que não querem se converter, que não querem fazer a vontade de Deus, que não querem observar a sua palavra. Irmãos, estão correndo perigo. Glória a Jesus. Assim como Esaú, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 17, nos diz assim: porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. A Bíblia diz que Esaú chorou muitíssimo, mas Deus não recebeu o seu choro, nem o seu arrependimento, porque Esaú era um homem iníquo, era um homem que não fazia a vontade de Deus. Conhecia o Senhor, conhecia a sua palavra, conhecia a sua vontade, filho de Jacó, filho de, aleluia, neto de Abraão. Ele sabia a vontade de Deus, mas ele continuou em fazer aquilo que não agradava a Deus. No momento que ele quis receber a bênção, Deus o rejeitou. Cuidado para não ser rejeitado. Vivemos num tempo que é um dos melhores tempos. Sabe por quê? Porque hoje, quando nós erramos, podemos correr para os pés de Jesus e dizer: Jesus, me ajude, me perdoe, eu pequei, eu errei, me ajude a ser fiel. Temos ainda esta oportunidade, mas muitos não estão aproveitando. E a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não adianta pecar e viver guardando o pecado. Não adianta pecar e viver escondendo como se ninguém pudesse descobrir, porque aquele que vai te julgar, ele sabe toda a tua vida. Você pode esconder de mim, pode esconder dos irmãos, mas de Deus ninguém esconde. E nesta noite, esta palavra é uma palavra de alegria para os que estão sendo fiéis, mas de conserto para aqueles que precisam observar a palavra de Deus. Porque haverá uma separação. E essa separação da qual estou falando, não estou falando das pessoas do mundo, estou falando propriamente daqueles que estão dentro da igreja. Não estamos falando de incrédulos. Porque quem está no mundo já está perdido. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu não estou falando de quem está perdido. Eu estou falando de quem
está correndo para a salvação. Aleluia. Mas se você está correndo para ser salvo, você tem que correr de acordo com as regras. Se você não observar as regras, você não vai receber o prêmio maior. Aleluia. Eu me lembro, me veio à mente agora, o atleta saiu da pista de atletismo, tem um percurso, ele cortou o percurso para chegar na frente. Só que foi descoberto. E na hora do prêmio disseram, não, ele não passou aqui por esse percurso. Mas ele chegou como? Ele cortou o caminho, criou um atalho. Não, a regra era que percorresse o local indicado. Chegou na frente, chegou, mas não recebeu o prêmio. Oh, grande Deus. Tem muito crente pegando atalho. Crente que pega atalho não tem salvação. Crente que pega atalho não verá, aleluia, a recompensa do céu. Deus não te chamou para viver pegando atalhos, enganando a um, enganando a outro e se enganando. Aleluia, observe a tua vida. Olha, irmãos, eu digo sem hipocrisia nenhuma para a igreja. Existe algo que eu peço a Deus toda vez que eu dobro o meu joelho. E você pode até perguntar, mas é o que, pastor? É uma fazenda? É um carro novo? É um avião? São propriedades? O que é que você pede? Eu digo, Deus me ajude a ser crente. Aleluia. Se eu conseguir ser crente, Jesus, para mim já está bom demais. Oh, da candandaia sede que me andarabacai. Na minha oração eu peço a Deus, Deus me ajude a ser crente. Me ajude, Senhor, a fazer a tua vontade, a ser agradável a ti. Eu nunca pedi a Deus carro, tenho porque Ele me deu. Aleluia. Nunca pedi a Deus propriedades, fazendas, não, nunca pedi, irmão. O que eu tenho, Ele me deu por bondade. Mas o que eu peço a Ele todos os dias, Deus me ajude a ser crente, porque eu sei o quanto nós somos tentados todos os dias a parar, a desistir, a voltar atrás, a pecar e a fazer a vontade do diabo. Mas nesta noite, Deus está aqui te dizendo, filho meu, faça a minha vontade, continue, porque eu vou te abençoar. Glória a Deus. Glória a Jesus. Grande Deus. Se nós conseguirmos sermos agradáveis a Deus, está bom demais. Glória, glória. Porque tem muita gente aí se achando importante, se achando grande, mas naquele dia da separação, Ele vai chamar você pelo teu nome. Se você não agradar a Ele, se você for fiel a Ele, Ele vai chamar o teu nome. Teu nome escrito, irmão, está por Deus no livro da vida, no rol dos filhos teus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluias, amém. Existe um livro chamado Livro da Vida, e o meu nome está lá, irmão. E o céu também. Mas você tem que lutar. Nós temos que lutarmos para que o nosso nome continue bem aceso. Porque naquele dia, a Bíblia diz, aquele que não for achado escrito no livro da vida será lançado para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. A morte eterna. Banidos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Aleluia. Lute. Lute. Lute para o teu nome estar lá, irmão. Aleluia. Ah, mas eu não gosto daquele irmão. Irmão, peça a Jesus para tirar essa raiz de amargura. Eu não me dou bem com a irmã Edilene, não tem problema. Jesus me ajude a compreender a irmã Edilene. Ajude a irmã Edilene a me compreender também. Porque queremos entrar no céu. Porque se não for assim, fica eu e fica ela. E não é admissível dentro da igreja de Deus
tanta desunião, tanta porfia, tanta mentira, tantas coisas ruins. Não é, aqui não é lugar para coisas ruins. Aqui é lugar para a glória de Deus. Glória a Jesus. Temos que lutar. Não desista. Não pare de crer. Oh, aleluia! Não desista e não pare de crer. Aleluia! Porque Ele vai se levantar ao seu favor. Ele vai te ajudar, irmã Guilmar. Aleluia! No momento certo, a glória de Deus, ela vai brilhar na sua vida. Porque Ele te conhece, Ele tem visto a tua fidelidade. Mas para tudo há um momento. No tempo certo, aleluia, a glória de Deus irá brilhar na tua vida. Glória a Jesus. Mas diz assim a Escritura: a separação final. Mateus capítulo 13, versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia! A Bíblia compara o reino de Deus a uma plantação de trigo. Que no meio desse trigo existe uma planta que ela é muito semelhante ao trigo, chamado joio. E na casa de Deus existe o trigo, mas também existe o joio. O trigo é aquela semente boa, natural. O joio é aquela semente daninha que está no meio para prejudicar o trigo. E alguém chegou para o Senhor da seara e disse assim: olha, arranca logo o joio. Eu disse: não. Deixa crescer juntos. Porque se arrancar o joio pode danificar o trigo. Mas na ceifa, o joio será queimado e o trigo será levado para o meu celeiro. Nesta noite, olhe para você mesmo, como eu estou olhando para mim mesmo. E pergunte para você mesmo: Senhor, qual a minha condição na tua presença? A minha condição é de trigo ou é de joio? Se eu estou na condição de trigo, eu tenho que perdoar o meu irmão. Se eu estou na condição de trigo, eu não posso andar com porfia nem dissensões. Se eu estou na condição de trigo, eu não posso viver em pecado. Se eu pequei, eu tenho que confessar para receber o perdão de Deus, porque a Bíblia diz: se nós pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Se eu sou trigo, a Bíblia diz: se eu confessar o meu pecado, Ele é justo e fiel para me perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. O trigo não guarda pecados. Se eu sou trigo, aleluia, eu não vou pegar as coisas de Deus e colocar em segundo plano, não. Quem é trigo coloca Deus sempre em primeiro lugar. Se a minha condição é de trigo, aleluia, eu vou dar o meu melhor para o Senhor. Porque o joio está cheio. O joio é o crente sem compromisso. O joio é o crente, aleluia, que não observa a palavra de Deus. O joio é aquele que troca um culto, até mesmo por uma novela, até mesmo por um filme, até mesmo por um programa de auditório, até mesmo para sair com um colega, ou com um parente, ou com um amigo, ou com um vizinho, e deixa sempre as coisas de Deus por último. O joio é assim. Ele peca e diz: ninguém viu. Aí vai guardando o pecado, achando que está escondido, está debaixo do tapete. Mas um dia o tapete é levantado. É igual casa de gente ruim, né? Varre a casa e joga o lixo debaixo do tapete. Até quando o tapete vai guardar o lixo? Vai chegar um dia que ele não vai suportar mais. E você vai ter que levantar o tapete.
E nesta noite, Deus manda dizer para você: levante o teu tapete, tira aquilo que não presta, arabacaia sé, de que me condoieci, de que me andarabacai, passe uma vassoura, andarabacaia sé, de que me andarabacai, porque Ele quer te abençoar, Ele quer te perdoar, Ele quer te ajudar, Ele quer fazer de você um servo de valor, um vaso de honra, um filho de Deus autêntico. Porque filhos existem muitos, mas existem os fiéis, existem os bastardos. Oh, grande Deus! Glória a Deus. Mateus capítulo 13, versículo 49. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Grande Deus! Glória a Deus. Os maus não habitarão na congregação dos justos. Glória a Jesus. Lá no céu, irmão, o negócio é diferente. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. Glória a Jesus. Lá no céu não entra pecado, irmão. Não tem coração quebrantado, não tem fadiga, não tem dor, não tem coisas ruins, porque todos são cheios de amor. O lugar que Deus tem reservado para você é um lugar esplêndido. Então, esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia! A Bíblia diz que os céus, ele é tomado à força. O que quer dizer isso, irmãos? Você tem que se esforçar. Glória a Deus! Nunca foi fácil ser crente fiel. Nunca. Nem no presente, nem no passado, nem o será no futuro. Nunca foi fácil. Cada época com uma tribulação, cada época com um tipo de perseguição, mas crente fiel nunca foi fácil ser. Quando você não é perseguido na escola, você é no trabalho. Quando não é no trabalho, é na vizinhança. Quando não é na vizinhança, é em meio à família. Quando não é em meio à família, é os próprios filhos, o marido, o amigo. Irmão, sempre é o que o diabo quer usar para te entristecer, porque você é fiel. É verdade. Oh, glória! Nunca foi fácil, irmã Edilene, ser crente fiel. Mas o fiel, ele tem direitos. A Bíblia diz que ao fiel, eita glória, eu darei um novo nome dentro de minha casa. Aleluia, um nome eterno que nunca se apagará. Eu farei dele coluna no templo do meu Deus. Aleluia, aquele que é fiel, existem promessas para ele, promessas grandiosas e gloriosas. Glória a Jesus. Mateus capítulo 25, versículo 32. Estamos falando de separação. Assim será na consumação dos séculos. Todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Qual é a sua condição? Você é uma ovelhinha de Jesus? Ou é um bodezinho teimoso, cabeçudo, que gosta de dar pancada até no próprio dono? Tem bode que é assim, né? Se o dono rodar a cara, ele vai, tum! Glória a Deus. A ovelha não. Glória a Deus! E a ovelha é um negócio tremendo. Olha, eu fui a um local onde tinha um monte de ovelhas, mas o dono da propriedade. Glória a Deus! E quando ele chegou no local, eu ao lado dele, ele começou a chamar as ovelhas. Estava assim com um vasilhão cheio de milho, e ele chamava, velha, 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 ele chamando, bem assim. E elas começaram a se juntar, bem ovelha do que era canto, na propriedade. Quando elas se aproximaram dele, que elas me viram, elas pararam e não veio nenhuma. Não
fez, eu fiquei observando, né? Aí ele se afastou, fica aí, ele se afastou. Ele fez, velha, 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 velha. Elas correram, iam jogando milho, elas ali, tudo a pedrinha ali, ó. Sabe o que é isso, irmãos? As ovelhas ouvem a voz do seu pastor. A Bíblia é tremenda, irmãos. Aleluia. Olha, uma pessoa, eu estava com ele, elas poderiam ter vindo, mas elas não vieram. Você não deve dar ouvido à voz daquele que você não conhece. Você não deve dar ouvido àquele que te aconselha para o mal. Você não deve dar ouvido àquele que não tem compromisso com a palavra de Deus. Como ovelha de Jesus, dê ouvido a Ele, a palavra dEle, a vontade dEle. Faça tudo por Ele, porque no final você será abençoado. A ovelha que dá ouvidos ao inimigo, ela se perde. E quantas ovelhas já estiveram aqui nesse redil? E o inimigo chegou na cabeça, olha, queira não, rapaz, esse negócio está ali, de igreja, de crente, de adorar a Deus, isso é coisa para velho, é coisa do passado. E o jovem iludido sai, vai para o mundo e se perde. E lá no mundo, o mercenário come a lã da ovelha. Quando volta para o redil, quando consegue voltar para o redil, não é mais aquela ovelhinha do pelinho branco, mas aquela ovelha pelada, sem nada, sem mais a glória de Deus que perdeu. Aquela ovelha maltratada, suja pelo pecado, pela contaminação do mundo. Mas Deus está te alertando hoje. Abra o teu olho enquanto é tempo, porque Ele não quer perder a tua vida. Ele não quer perder a tua vida é preciosa. Glória a Jesus. Veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Ficarão de fora. Não entrarão nos céus. Eu me lembro de um casal que era muito amigo meu de Valéria, ainda é, né? Só que hoje eles se separaram. Que ele pecou e a esposa soube do pecado. Ela, como mulher de Deus, não foi sábia. E ela aconselhou ele a esconder o pecado. Só que ela também começou a pecar. Para se vingar. Aí ele pecou de um lado, ela pecou do outro. E ambos calados, dentro da igreja, participando dos trabalhos, tomando ceia, até o dia que Deus disse até hoje. Porque na igreja não cabe essas coisas. E um dia ela conversou com Valéria, e Valéria aconselhou, olha, você vá, fale com o seu pastor, confesse a ele, você vai ser disciplinado, depois sai da disciplina e volta a sua comunhão com Deus, meu irmão. O importante é estar com Jesus, ele não. Vou passar vergonha, vou ser humilhado, os irmãos vão saber que eu adulterei, que eu brinquei. Não, é melhor ficar calado. E ficou calado. E sabe qual foi o final dele? Desviou, foi para o mundo, até para o presídio Deus permitiu que ele fosse. Se envolveu com pessoas que não prestavam e caiu numa esparrela, foi para o presídio. E o preço foi tão alto que o presídio que ele foi, não foi nem aqui em Sergipe, ainda foi lá em Salvador. A família não pôde nem ir para lá ajudar em nada, ficou lá sozinho, dentro do cárcere. Ela começou a viver a vida, só Jesus sabe, e o final, já casou com o segundo, separou, já casou com o terceiro, separou, já está com o quarto, só Deus sabe se vai continuar. Sabe por quê? Porque bom é dar ouvidos à palavra de Deus. Deus é bom, Ele te ama, Ele não quer o teu mal, Ele não deseja o teu mal, Ele não deseja coisas ruins para você. A Bíblia diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não
não de guerra, pensamentos do bem, não de mal, para dar para vocês o fim que vocês almejam. É você quem tem que desejar. Olha, Jesus, eu quero ser abençoado, eu quero ser próspero, eu quero ser uma pessoa, Jesus, que tenha abundância para dar àqueles que me procurarem. É assim que você tem que ser. Deus deseja para você um fim bom. Mas você precisa observar a palavra de Deus. Observar. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Glória a Jesus. E diz mais: o fim dos ímpios. Quanto aos transgressores, a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Salmo 37, 38. Salmo 50, 22. Ouvi, pois, isto, vós os que esqueceis de Deus, para que não vos façam em pedaços, sem haver quem os livre. Ouça a palavra de Deus, antes que Deus se ire contra você. Os filhos de Eli pecaram. E Eli chamou os filhos e disseram: olha, meus filhos, pecando o homem contra o homem, Deus é o juiz. E pecando o homem contra Deus, quem vai proteger ele? E os filhos de Eli não observaram. E sabe o que aconteceu, irmãos? Deus matou todos dois. Não se engane. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, ele ceifará. De Deus não se zomba. Glória a Deus. Deus é fogo consumidor. Ele conhece a sua vida por dentro e por fora. O teu pensamento, antes que venha a mente, que venha a cabeça, ele já sabe. Então não adianta. É melhor chegar diante dele como Davi. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Se vestiu de pano de saco, dobrou o joelho e diz: Deus, eu pequei, mas eu te peço algo. Não retires de mim o teu espírito. Aleluia, glória a Deus. Nem afastes de mim a tua presença. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu sei que eu pequei, mas Deus, não tires de mim a tua presença. Ele pediu perdão. Ele se voltou para Deus e Deus ouviu a oração dele. Glória a Jesus. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Glória a Jesus. Eu fico preocupado quando aqui na igreja a gente ensina a palavra e algumas pessoas não ouvem a palavra. Irmãos, eu não estou aqui para fazer ao mal a nenhum de vocês. Se eu não puder ajudá-los, prejudicá-los, jamais. A minha vontade é que todos vocês se salvem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os vossos pastores, eles velam pelas vossas almas. E eu estou aqui velando por vocês, orando, pedindo a Deus uma palavra. Hoje eu estava em casa orando e disse: Deus, me dê uma palavra para a tua igreja. Passei a tarde em casa orando. E Deus me deu esta palavra para entregar para vocês. Ele ama a cada um de vocês. E veja o que diz mais a palavra de Deus para a gente concluir. Banidos para longe de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as gentes que se esquecem de Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17. Mateus capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 8, versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores,
e ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 22, versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, versículo 46. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Eu encerro esta mensagem nesta noite, dizendo para você: o reino de Deus é como a rede lançada ao mar, que pesca toda a quantidade de peixes. E esses peixes somos nós. Fomos lançados na rede, a rede de Jesus. A sua palavra, ela nos pegou e nos trouxe até este lugar. Mas que tipo de peixe somos nós? Que tipo de peixe é você? Glória a Jesus. Você é aquele peixe que vai ser tirado da rede e colocado no cesto? Ou é aquele que joga na areia para morrer lá na areia? O pescador, quando ele chega à praia, ele tira a rede e abre na areia. Os peixes bons ele vai recolhendo e colocando nos cestos. Os baiacus ele vai jogando lá na areia. Os niquins vai jogando lá na areia. As butucas vai jogando na areia. Né? Os milorós, como o povo chama aqui, miloró, corongo, né? Que é um peixe grande, parece uma cobra, que tem cada dente terrível. E eu vou contar a história desse peixe agora. Eu fui pescar com um irmão lá do Fernando Collor. E quando nós estávamos pescando, fisgou na minha linha. E ele puxava tão forte que eu digo: misericórdia. Esse peixe é muito grande. Irmão, eu fiz tanta força para trazer esse infeliz. E ele dizia: rapaz, você está abençoado. Pegou um dos grandes. Quando chegou na lâmina d'água, fazia assim. Quando eu olhei, porque é uma cobra desse tamanho. E ele olhou assim: rapaz, segura a linha. Aí eu digo: ó, joguei a linha para a mão dele. Eu não sou pescador, né? Eu estava ali e rapacei. Fiquei logo com medo. Joguei a linha na mão dele. Ele disse: eu vou jogar ele no barco. Aí ele puxou. Quando ele pegou, ele balançou a linha. Já tem costume, né? Jogou no barco. Rapaz, não prestou não. Esse bicho corria atrás da gente dentro do barco para morder. Cada dentro ele pula, se ele pegar todo um pedaço. Irmão, eu fiquei com tanto medo que quase eu caí do barco dentro d'água. Sentei naquela partezinha onde tem, onde a gente fica sentado, levantava as pernas e o peixe passava. As linhas da gente perderam tudo, que ele embolou as linhas todas, não prestou mais para nada. E me veio à mente isso agora. Que tipo de peixe você é? Será que você é um desses que quer morder todo mundo? Tem crente que é assim, né? Não toque nele. Se tocar, meu irmão, se pisar no calo, ele vira um miloró. E ele quer lhe morder. Mas você vai quebrar os dentes, viu? Porque Jesus não te quer miloró, não. Ele quer você, peixe de qualidade, peixe bom, que será guardado no cesto, que será levado para o reino. Aleluia! Não seja um peixe de má qualidade. Aleluia! Seja daqueles bons, que enche os olhos. Quando você vai no mercado e você vê na banca aquele bichão bonito, e você olha: Jesus, como eu queria levar isso. É assim que Jesus leva. Agora aquelas piabinhas que fica salgada lá no cesto, que passa lá um tempão sem o povo comprar. Não queira ser não, viu? Tá certo? E Jesus vai te dar a vitória. Que o Senhor nos abençoe. E nós paramos por aqui. Em nome de Jesus.